Ouvidor, bom dia meus queridos, Sargento Alexandre, Medina, no nome dos quais eu cumprimento todos os senhores. Que honra, hoje é o meu último dia de mandato e eu me lembro que a primeira ação do meu mandato foi exatamente estar aqui com os senhores para o início da luta dos cinza bandeirantes, dos policiais para sempre. E nesses 4 anos, eu conheci um pouquinho da história de cada um dos senhores. Nós estivemos juntos, né, Tedesco? Muitas vezes aqui, recolhendo assinaturas, lutando. Medina e tantos outros aqui, injustiçados. E durante todo esse período, nem um dia sequer eu duvidei que a justiça vai ser feita. Que demore o tempo que for, mas que isso não pode passar impune. Eu quero agradecer aqui também os advogados presentes, que são suporte aí, contribuindo na parte legislativa, para que a gente consiga caminhar nesse processo. Nós estamos vivendo uma nova era, não só na Assembleia Legislativa, né, com um novo comando aqui, com o fim da era que nos massacrou por tanto tempo, que foi o PSDB. Nós estamos agora iniciando uma política apartidária. Nós temos visto aí a posição e a postura do governador Tarcísio de Freitas, que numa reunião junto com o Medina, se comprometeu a fazer valer a Constituição, e eu tenho certeza que isso será possível. E de maneira inédita, nós estamos aqui hoje com o ouvidor das polícias de São Paulo. O Claudinho é um amigo, tá? É uma pessoa que veio para essa função como um acalento, não veio por acaso. Ele tem uma bagagem, ele tem experiência e, principalmente, ele tem sensibilidade para fazer cumprir a função do ouvidor, que é integrar, congregar os dois lados, o lado do ser humano policial e também do lado das pessoas humanas. E o Claudinho, eu tenho certeza que fará isso com maestria. Nunca nesta casa nós tivemos uma audiência pública, quer seja de policiais ou ex-policiais, com o ouvidor da polícia. Então, Claudinho, eu quero te agradecer, porque esse dia é um marco. Nasce aqui uma renovação de esperança, que nós teremos um início de um processo de justiça, quer seja derrubando, né, a 915, quer seja aprovando a PEC 06, quer seja mudando o artigo 32, mudando a Constituição ou fazendo valer a Constituição. Nós sabemos que teremos em você um parceiro, um aliado, e nós precisamos. Eu não sou policial militar, eu sou esposa de um sargento da Polícia Militar, mas vivi na caserna 30 anos, sofrendo todos os tipos de humilhação por tabela, né, que um bom policial sofre. Isso não importa o batalhão, não importa a unidade. Ainda a separação, como diz o Tenente Navarro, em relação a Senzala e a Casa Grande, ela é real, ela é verídica. E muitas vezes, pelo R-Quero, né, o policial não tem como se expressar. Então, hoje, você vai ouvir histórias reais aqui, de injustiças, que têm que cessar e têm que ser revistas, mas também tem que deixar de acontecer, porque todos os dias, quando nós pegamos o Diário Oficial, são centenas de demissões, centenas de expulsões injustas. E não adianta você ter o melhor advogado quando você tem um X nas costas. Então, impera, sim, o mando e o desmando de pessoas que, infelizmente, têm o poder, né, que sentem prazer e não ouvir e de não entender o outro lado do ser humano policial que veste uma farda, do policial civil, que tem frações de segundos para decidir ali entre a vida e a morte. Então, Claudinho, hoje nós estamos muito felizes com vocês aqui. E eu queria deixar um recado para vocês que estão aqui hoje. Primeiro, agradecer. Eu sei que muitos vieram de muito longe, vocês são especiais, vocês estão aqui porque não querem só de volta ao emprego, não é um emprego, é a dignidade. E isso não tem preço quando se tira a nossa dignidade. Eu vivo um processo bem parecido com o de vocês hoje, nesse último dia de mandato meu aqui.
é quando você é cancelado, mesmo sabendo que fez tudo certo. Quando você não se vende, quando você não faz o jogo, quando você não toma lado, e quando você de verdade usa o coração em todas as ações que você faz. E você é cancelado por fofoca, por um grupo de pessoas invejosas, por um grupo de pessoas que não nos querem aqui porque sabem que com a gente não tem negociação de valores, né? E que eu tenho um lado, que é o lado da justiça, não só com a polícia militar, com a polícia civil, mas com o ser humano. Eu sou do povo. Eu estou deixando a Assembleia temporariamente, né? Essa vida como deputada, mas meu coração é do povo. Eu não nasci na Assembleia, eu não sou filha nem tenho parentes políticos. Eu vim para cá por fruto de uma vida pregressa em defesa da segurança pública e do ser humano. E eu vou continuar, com ou sem mandato. Então, cuidado com os grupos, pessoas que denigrem a gente, que dizem que nós, deputados aqui da casa, são omissos. Vocês vão precisar de todos. O Tedesco estava aqui com alguns amigos aqui, na época que nós fomos colher as assinaturas. Faltou uma, não foi, Tedesco? Uma assinatura. E nós não conseguimos, né? Porque uma assinatura, todos assinaram, menos um líder assinou, que era justamente o líder do Dória, do Garcia. Por que ele não assinou? Porque não ia fazer o jogo do governo. Só que se nós estivéssemos aqui dentro, politizados e unidos, a força de vocês, a pressão política ia ser tão grande que ela seria obrigada a ter assinado. E essa PEC 06 já estaria em pauta. O deputado Sargento Alexandre, que esteve em Brasília, sabe exatamente como funciona. Quando nós estamos fora, nós pensamos de um jeito. Quando nós entramos aqui, nós aprendemos e conhecemos os trâmites. Aqui você não pode ser esquerda, não pode ser direita, aqui você não pode ser nada, você tem que ser a causa. Você tem que ser humilde, você tem que transitar em todos os partidos e com todos os deputados, porque vocês precisam de todos. Então não é ser omisso, nós não fomos omissos aqui. Nós lutamos e lutamos muito. Faltou uma assinatura, justamente do líder do governo. Mas se nós tivéssemos um grupo coeso, que não estivesse... quando eu ia comentar com os deputados, falavam assim, mas eles não se entendem nem entre eles. Isso é muito ruim, porque desmobiliza, a causa é muito nobre. É a vida de vocês em jogo. Então, primeiro, não ouçam fofocas. Olha, se você não puder falar bem de alguém, não fale. Fale bem de você. Não faça isso. Não separe vocês. É muito ruim vocês forem injustiçados porque alguém falou de vocês uma mentira. Não façam isso. Nem comigo, nem com nenhuma outra pessoa, nenhum outro parlamentar, nenhuma outra pessoa. Porque se nós queremos que Deus esteja nesse negócio, e às vezes aqui eu acredito que nós precisamos de um milagre, Deus não vai agir onde tem palavras malditas de outras pessoas que estão aqui dando o seu melhor. Pode não gostar, pode não concordar, pode criticar, não tem problema nenhum. Mas denegrir e falar, inclusive coisas pessoais, é muito feio. É horrível. Vocês passaram na pele isso. Então não façam isso com aqueles que virão. Terão outros deputados. Eu deixo de ser deputada aqui, mas não perdi as minhas prerrogativas. A gente não perde as prerrogativas de ter sido deputado. Então, meu acesso a todos os deputados, ao plenário, à presidência é o mesmo. Você só não tem a remuneração, mas a parte continua igual. Eu continuo aqui com todos os acessos. Então, eu quero ser um instrumento para usar vocês. Na época de eleição, é outra história. Saiam candidatos, se tem vontade, saiam candidatos. Mas isso não é agora, isso aqui não é o foco. Nós perdemos muito tempo nos degladiando e perdendo o foco, que era a reintegração de vocês. Eu vejo os grupos, gente, quanta coisa boba, quanto tempo perdido lá, sendo que nós podemos usar esses grupos para a gente se fortalecer, para a gente se ajudar, para a gente alcançar o objetivo único, que é fazer justiça, que é trazer de volta a dignidade de vocês e, principalmente, trazer de volta para as fileiras das instituições aqueles que jamais deveriam ter sido retirados. Tá bom? Muito obrigada, boa audiência e a gente está aqui para ouvir vocês.